Então, vocês estão vendo aí a apresentação, confere? Tá legal. Estão me ouvindo bem também, né? Tá. Importante, quem quiser falar, ou levanta a mão, ou dar algum toque aqui no... Pode me cortar, sem problema. Quem tiver sem som, levanta a mão. Ou se alguém ver que alguém colocou uma informação lá no chat, por favor, me avise, porque fica ruim aqui de eu conseguir enxergar lá o chat, tá? Eu não enxergo muito bem, eu olho para ali e às vezes eu posso não ver. Então, vamos iniciar aí. Como eu falei, já vimos relé de frequência, relé de sobrecorrente, relé de sobretensão, relé diferencial de barras, diferencial, né, de barras de um transformador, não, e o relé BF, proteção BF, né? Proteção BF, nós vimos a proteção BF. E aí, só um minutinho. E aí nós vimos a proteção BF. Bom, a proteção de sobrecorrente, nós falamos que ela tinha um problema assim bastante crítico e que dificultava o uso dela no sistema elétrico de potência, no sistema interligado. Alguém lembra qual era esse problema? Ninguém lembra? Nós mostramos lá a proteção de sobrecorrente, chega num certo nível e passou, violou o picape, vai haver a atuação da proteção e aí ela atua quando viola o limite de picape. Contudo, ela tinha um problema para ser, ela funcionava muito bem num sistema radial, mas no sistema interligado ela tinha um problema. Qual era esse problema? Vocês lembram, pessoal? Perderia a seletividade. Seria a seletividade? Ela teria como fazer... O que você quer dizer com seletividade, Celso? Dá um exemplo. Porque no sistema de potência, ela praticamente operaria sempre, né? Mas por que ela opera sempre? Que viola o limite de picape? Ninguém, pessoal? Pessoal, olha só. Isso não é reclamação que eu vou falar, tá? Mas tem coisas que são assim, fundamentais que vocês saibam para que a gente consiga prosseguir com uma qualidade, assim, que vocês continuem aproveitando. Então, eu peço assim que vocês procurem pensar, anotar, tentar lembrar de algumas coisas para que o que vem novo seja mais fácil, mais tranquilo. Eu vou responder, tá? Celso, eu entendi mais ou menos a ideia do Celso, talvez seja mais ou menos isso, mas eu vou tentar esclarecer aqui para todos. O que acontece? Quando eu tenho um relé de sobrecorrente, não interessa para onde é a falha. Deu sobrecorrente no meu equipamento, ele vai atuar. Ele não sabe, um relé de sobrecorrente puro, tá? 50 ou 51. Ele não sabe se aquela falha está dentro da área dele ou não. E aí é o que o Celso falou de seletividade. Ele não consegue fazer essa seleção. Mas por quê? Está aí na tela.
direcionalidade. Ele não tem direcionalidade. Ele não consegue olhar somente para um lado. Ele olha para todos os lados. Ele vê que deu sobrecorrente, ele vai atuar. Por quê? Porque ele não é um relé direcional. Ele precisa ter um módulo direcional associado a ele. Então, 5051, para ser utilizado no sistema elétrico de potência, necessita de um relé direcional associado a ele. E aí, o que nós vamos ver é exatamente isso. O que é um relé direcional? Então, o relé direcional utiliza transformadores de corrente e transformadores de potência. Lembra que, quando nós vimos os relés de sobrecorrente, nós vimos que eles utilizavam somente os T6 e o relé de sobretensão usavam somente os TPs. O relé direcional ele já usa os dois. Por quê? Porque ele vai trabalhar com ângulo de defasagem entre corrente e tensão. Então, ele precisa das duas informações. Então, ele precisa de TPs e T6 para medir correntes e tensões e aí ele compara o ângulo das duas grandezas em relação ao ângulo de referência. Então, ele tem um ângulo de referência e vai fazer essa comparação. Com base na comparação dos ângulos, ele determina a direção dos fluxos de corrente ou de tensão. Tranquilo, pessoal? Entenderam? O que eu preciso que vocês saibam dessa tela aqui é que, através da grandeza de corrente e tensão, ele vai utilizar a diferença do ângulo para saber a direção. Nós vamos mostrar isso, como é que ele faz isso. Mas o que eu quero de vocês é que vocês consigam entender isso. Ele está usando essas duas grandezas para medir diferença de ângulo. Ok? Então, vamos seguir. Ele emite um sinal de disparo quando detecta condições indesejadas, como corrente acima de limites pré-definidos ou fluxo em uma direção não permitida. Então, aí já começa a mostrar que ele é direcional. Ele vai ver um limite de corrente violado, mas em uma direção. Ele não vai atuar mais como o 5051 puro. Permite ajustes personalizados, como ângulos de referência, limites de corrente e outros parâmetros de proteção, de acordo com os requisitos do sistema elétrico. Então, vamos começar com esse diagrama fasorial. E aí, pessoal, pedir um pouco de atenção a vocês. Vou pedir um pouco de atenção a vocês para que vocês não se percam. Se alguém não entender alguma coisa aqui, para eu não seguir e vocês se perderem. Quem não estiver entendendo, fala, pô, não estou entendendo. Então, vamos seguir. Aqui ele tem um vetor aqui com a tensão da fase A, fase B e fase C. Então, estamos mostrando a defasagem angular dessas tensões. E aí, o que eu vou fazer aqui? Para configurar esse relé, o que é feito? Então, primeiro, ele vai plotar essa tensão VC, por exemplo. Isso aqui ele vai fazer em todas as direções, tá? VB, VA e VC. Eu estou colocando somente VC, para vocês entenderem. Mas é feito para todas as direções. Para cá e para cá. Então, plotei para cá o mesmo módulo. Ok? Com sinais diferentes. E aí eu vou conseguir achar aqui a tensão entre VBC, tá? Tensão VBC. VBC. Ok? VBC. Então, está aqui o vetor e ela vai ser 90 graus de VA. Beleza até agora? Não tem dificuldade, né? Tranquilo, então vamos lá. Agora,
eu tendo o VBC, eu vou fazer uma limitação da corrente de partida. E aí está o desenho, e ali IP marca o raio dessa limitação. Então, vamos supor que aqui tem um valor em amperes, 50 amperes, 100 amperes, 200 amperes. Então, tudo que vai estar aqui dentro tá legal. O meu limite, vamos supor, de IP 50 amperes, se eu tiver com 25, ele está aqui dentro e está tranquilo. Se ele violar essa região aqui para cá, para fora, e vier um valor mais alto do que 50 amperes, eu vou ter a atuação do relé. Só que nesse momento ainda aqui, para qualquer lado que eu for, vai acontecer o desarme ou a atuação do relé. Por quê? Porque eu ainda não dei direcionalidade para ele. Então, o que eu fiz até agora? Eu achei essa corrente 90 graus dessa, VBC, 90 graus de VA. Achei a corrente de partida do relé. E fora do rosa aqui, ou laranja, não sei que cor é essa aqui, é a região de operação. Está aqui fora, o relé opera. Vamos seguir. A partir daí, eu vou fazer, vou achar a direção do torque máximo, DTM. O que é DTM? DTM ele vai ser 45 graus de VBC. Então, esse é o ângulo de torque máximo. 45 graus e ele vai estar aqui, ó. Isso tudo é para configurar a proteção, tá, pessoal? Isso, na prática, a gente não precisa saber nada disso. Isso é só entendimento, para saber como é dada a direcionalidade. No dia a dia, você não precisa pensar nisso aqui, não. Eu só estou explicando para que vocês entendam como se chega à direcionalidade de uma proteção. Então, aqui eu tenho 45 graus de VBC e, obviamente, tudo isso está acontecendo aqui e aqui, tá? Então, vamos seguir. Eu traço uma linha perpendicular à direção do torque máximo, do DTM. Então, essa linha aqui, ó, ela é perpendicular a essa linha aqui. Então, ela vai ser perpendicular, tá vendo? Essa linha é que vai dar a direcionalidade. Para cá opera, para cá não opera, ou vice-versa. Ele consegue olhar para cá e para cá e saber para que lado ele vai operar. Então, vamos seguir. A partir desse traço aqui, que eu determinei a região de operação e a região de restrição. Então, aqui são vetores e tem os ângulos. Então, essa corrente, se ela violar para cá, para essa região aqui, alguém sabe me dizer se essa corrente superar, vamos supor que o limite aqui, ó, é de 50 amperes. Ela foi a 60 amperes aqui. Esse relé vai atuar? Vai operar? O Douglas falou que sim, vai operar. Quem acha que vai operar? Quem acha que não vai operar? Não, porque está fora da zona. Isso aí, vou com o Luan, tá? Então, olha lá, pessoal. Parabéns aí, Luan. Parabéns aos outros também por participarem aí. Não tem problema errar, gente. Não tem, vocês estão aprendendo. Então, tem que falar mesmo, tem que participar. Vamos lá. Olha aqui, aqui não é região de restrição. Então, abaixo dessa linha aqui, para o lado de cá, é região de restrição. E aqui é região de operação. Se aqui fosse 60 e tivesse para cá, para cá, para cá, para cá, qualquer lugar para esse lado da linha, aí sim ia operar. Porque ele ia estar
na zona de operação. Então, é assim que se dá direcionalidade a um relé. O que eu fiz? Eu estou olhando, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu estou utilizando o ângulo da corrente e das tensões para determinar qual a direção que essa corrente está seguindo. Está para dentro da linha? Eu vou atuar. Então, o que seria esse corte aqui, que é um corte imaginário, é um corte eletrônico, é virtual? Que corte é esse no físico? É um corte ali no TC. É do TC para dentro da linha. Então, daqui estaria do TC para dentro da linha, aqui estaria do TC para trás da linha. Então, quando ele ocorrer uma sobrecorrente para trás da linha, ele vai estar nessa região de restrição. Se ocorrer para dentro da linha, para depois do TC em direção à linha, ele vai estar na região de operação. E aí ele vai atuar. Aí você vai falar assim para mim: ah, mas se for lá depois do outro TC, em qualquer outro lugar, ele vai atuar. Vai sim, ele vai atuar. Só que aí nós temos outros mecanismos, que não é esse momento agora, que eu vou falar, a gente vai falar já já, que vão bloquear essa atuação. Por enquanto, vocês têm que entender que esse relé, através de um diagrama fasorial, através de vetores e ângulos de corrente e tensão, ele consegue enxergar para que lado a corrente está seguindo. Isso é uma forma bastante simplificada para poder explicar para vocês, ok? Eu também não conseguiria explicar de uma forma muito mais elaborada. Uma pessoa de relés, de proteção, obviamente faria uma explicação bem mais robusta do que essa. Mas, como eu falei para vocês, operação tem que entender da filosofia de atuação da proteção. Pessoal, todos entenderam até aqui? Tem alguém com alguma dúvida? Que eu vou seguir, vai ficar um pouquinho mais complicado. Tá? Me parem aí, quem tiver dúvida. Olha lá. Vou continuar aqui um exemplo que eu já tinha dado, né? A corrente está normal, ela está para o lado da região de operação, mas ela está dentro da área ali de funcionamento normal do relé. Então, aqui dentro, para qualquer lado que a corrente esteja, em qualquer ângulo, não tem problema algum. Então, ela está aqui, ó, a corrente normal, operando aqui na direção da região de operação, mas está dentro dessa meia-lua aqui. Corrente normal, atua, tranquilo. Aí violou. Olha lá. Qual é o exemplo que eu dei para vocês? Ó, corrente de falta fora da região de operação. O relé 67 não opera. Então, olha lá como é que é fisicamente isso. Eu tenho a proteção aqui, 67, é o direcional aqui, de falha para a terra. Ele vai ver a elevação de corrente, porque vai ter uma elevação de corrente que o curto aqui, depois desse disjuntor, ele vai fazer com que a corrente flua daqui para cá. Esse cara vai sentir, mas ele vai olhar e vai falar assim, ó, tá fora da minha zona de atuação. Eu não vou mandar trip para o meu disjuntor. Vou esperar a proteção atuar. E agora, se a proteção for dentro da linha, ó, violou o limite de picape aqui para dentro da região de operação, ou seja, aqui, ó, e aí ocorre o sinal de trip para o disjuntor. Então, isso é uma explicação gráfica do que eu já tinha falado para vocês. Então, vou considerar que todos estão entendendo. Acho que alguém levantou a mão, Maicon, é isso? Não? Tranquilo? Posso seguir?
Beleza. Beleza. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Aí ele vem a variação aí do relé, como a gente já viu dos outros relés. 67 ele pode estar acompanhado do N, ele vai ser sobre corrente direcional de nêutron, uma falha para a Terra, num gerador. 51 com 67, ele pega um relé de sobrecorrente e junta com um relé direcional. Ou 67P, ele pode ser aqui de um capacitor. Então, essas letras, pessoal, vocês não se preocupem muito com elas. Entendam que elas vão aparecer. Mas as mais comuns são N, G, L, pode ser linha. Então, alguma coisa desse tipo. Mas o principal é vocês saberem que o pessoal coloca uma letrinha, às vezes, ali para dar uma dica do que é aquele relé. Vamos passar para outro relé agora. É o relé de distância ou relé de impedância. Por quê? Ele vê a distância através da impedância. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. O relé de distância, os relés de distância, eles são dispositivos essenciais para analisar a relação entre tensão e corrente. Então, de novo, eu vou usar TC e TP. Só que agora, ele vai, ao invés de usar ângulos, ele vai calcular a impedância da linha. Então, ele usa corrente e tensão a fim de identificar falhas em sua área de operação. Eles medem impedância vista desse ponto e podem aproximar a distância até a ocorrência de uma falha, daí o nome de relé de distância. Então, ele consegue, através desse cálculo que ele faz, dizer, ó, a falha está a 200 metros da estação, obviamente, onde a proteção se encontra. Então, 230. Ele tem uma aproximação bem legal, bem suficiente, coisa de torres. Então, dá, às vezes, para o cara ir lá e achar a falha de uma forma bem satisfatória, bem tranquila, tá? Existem vários tipos de relé de distância, como impedância, reatância, resistência, mô, entre outros, cada um adequado para aplicações específicas e podendo ser combinados para criar relés compostos. De novo, pessoal, quando entra nisso aqui, as coisas já fogem da filosofia. Claro que se existe algum relé com essas combinações e na sua empresa ou na empresa que você vai trabalhar, precisa desse conhecimento para você entender a proteção, é óbvio que você vai ter que ir um pouco mais a fundo, mas aí é específico de cada tipo de proteção. Essa combinação de relés, essas alterações na configuração, elas são específicas e têm que ser estudadas de forma específica. Eles são especialmente úteis para falhas entre fases, superando as limitações dos relés de sobrecorrente, que podem ser imprecisos devido à variação na geração, configuração do sistema e localização da falha. Então, eles acabam sendo um pouco mais precisos. Relés de distância, assim como relés direcionais, usam informações de TCs e TPs. Calcula a impedância ou distância entre o terminal da linha onde estão instalados e o ponto da falta, já falamos. Se a falta ocorrer na área de operação do relé, ele emite um sinal de trip para abrir o disjuntor da linha. Importante notar que o relé de distância não possui direcionalidade. E se não estiver associado a um relé direcional, pode atuar incorretamente. Ele calcula para lá e calcula para cá. Ele não tem direcionalidade, vocês vão ver aí. Desligando linhas que deveriam estar fora de sua área de atuação. Então, vamos ver o que ele faz. Então, olha lá. Ele pega a impedância e usa tensão e corrente. Então, proporcional ao comprimento da linha. Então, ele vai ver lá, o relé vai ver a impedância. Se ela for menor do que o que está lá parametrizado para ele, ele entende que é como se a linha tivesse encurtado. Está entendendo? Por que a linha encurtou? Porque ela está com uma falha. Ele
ele enxerga de forma como se tivesse sumido parte da linha. E se essa parte da linha está para dentro do tamanho da linha, ela é menor do que a impedância prevista. Vamos supor, eu tenho uma linha com uma impedância X. Se ele vê, opa, está X menos 10, eu tenho que atuar, porque essa linha sumiu. E se essa impedância for maior, ele não vai atuar. Por quê? Porque é como se a linha tivesse aumentado. Isso, a grosso modo, tá? O relé à distância permite a localização do ponto da falha. Também falamos ali em cima. E aí, tá aí, ó. O relé está aqui funcionando, ó. TP e TC. Ele está pegando a informação e está vendo o Z1. Está vendo o tamanho da linha inteira. Então, para ele, está legal. Está dentro do parâmetro que foi dado para ele. Ó, a linha tem 300 quilômetros, a impedância é tal, está lá a linha. Quando você tem uma falha, é que nem se essa estação aqui viesse para cá e aumentasse muito o consumo de potência, de corrente. Então, é como se a linha tivesse encurtado. E aí ele vai ver ZF. Viu ZF, ele vai atuar. Porque ele vai falar, houve uma falha no meio dessa linha. E assim que ele atua, ele fica comparando a impedância da linha. Pessoal, até agora tudo tranquilo? Tá? Então vamos seguir. Olha a representação gráfica aqui, ó. Região de não operação. Agora é o inverso, ó. Aqui fora é a região de não operação. Deixa eu só fazer um lembrete aqui para vocês da impedância. Peraí, deixa eu ver se eu... Por que é que eu coloquei isso? Ah, tá aqui, peraí. Olha aqui, pessoal. Só para relembrar vocês, esse X aqui é a reatância, tá? Indutiva ou capacitiva. Então, ele vai ficar variando aqui conforme a variação do sistema elétrico, assim como a resistência também. Mas é uma variação normal. Então, isso aqui, ele vai dar o quê? A impedância. E essa impedância aqui, ela vai ficar variando o tempo todo no dia ali, porque você tem variações de reatância, indutância, resistência. Então, você vai ter algumas variações possíveis que podem levar à variação da impedância. Então, olha só, aqui eu tenho região de não operação, e agora aqui para dentro é a região de operação, ou seja, quando a impedância da linha diminui, ele atua. Quando a impedância da linha está normal ou maior, ele não atua, ele não vê. E aí, notando e relembrando aqui o que falamos, não tem direcionalidade. Essa impedância pode ir para qualquer ângulo aqui e ele vai atuar. E aí, o que é legal desse relé? É porque o pessoal pode fazer qualquer desenho aqui. Então, qualquer desenho, e hoje, com os relés com os relés eletrônicos, eles conseguem fazer qualquer desenho. E aí você cria uma área de atuação específica para o relé. Lembrando que sempre aqui fora vai ser a área de não atuação e dentro da bolinha, do quadrado, do losango, vai ser a área de atuação desse relé. Bom, e aí, gente, o que vai acontecer com isso aqui? Vai acontecer o seguinte: eu vou precisar de zonas de atuação desses relés. Como é que funciona isso? Eu vou ter relés para a zona 1,
proteção, desculpa, proteção para a zona 1, proteção para a zona 2 e proteção para a zona 3. E aí, como é que funciona isso aqui, gente? A zona 1, ela vê um pedaço um pouco menor do que a linha, 80%. A zona 2 vê um pedaço um pouco maior da linha e a zona 3 ela enxerga lá fora, para bem longe da linha. A mesma coisa vai acontecer com esse aqui. Vai enxergar a zona 1, pedaço da linha, zona 2 e vai ter uma zona 3 também. E esses terminais daqui e daqui também tem relés, só que olhando para o lado contrário. Então, como que essa linha fica protegida por zona 1? O zona 1 desse lado protege a linha num trecho, 80% aqui, e o zona 1 desse lado aqui protege 80% para cá. Então, ele é protegido por zona 1 de um lado e do outro. E essas proteções elas vão conversar entre si. Não é que esse lado, se a falha for aqui, vai operar a zona 2. Esse cara vai mandar transfer trip para cá, vai mandar um sinal de trip. É uma teleproteção, tá? Ele vai mandar uma informação de teleproteção para cá, para esse cara abrir. Então, essas zonas, elas se sobrepõem. Zona 1, zona 2, zona 3, para lá e para cá. Então, se uma falha cai aqui, F1, o que vai acontecer? Quem vai ver aqui? Quem vai ver essa falha aqui, pessoal? Quem vê a falha F1? A zona 1, professor? Isso, Ana. Obrigado. A zona 1. Vai ser a zona 1 de X. A zona 1 de Y vai ver? Não. Lembra que eu falei? O que está acontecendo aqui para cá, está acontecendo daqui para cá. Consegue ver? Imaginar? Ah, tá, acho que sim. Então, sim, vai ver porque elas se sobrepõem, não é isso? Isso aí, Ana. Então, elas estão se sobrepondo. A zona 1 desse cara daqui, que está olhando para cá, ela está pegando aqui também. Então, ela está aqui e aqui. Zona 1 desse X e zona 1 do Y. Então, elas estão se sobrepondo aqui. Então, os dois vão ver com zona 1. O F2 aqui, pode ser que esse zona 1 aqui não pegue. Quem vai pegar, de repente, esse F2 é o zona 2 dele. Então, o zona 1 desse cara vai ver e o zona 2 desse aqui vai ver. Mas vai partir um sinal para cá também de trip, porque esse zona 1 vai falar assim, ó, vai que está aí dentro da... Isso que você está vendo em zona 2 é dentro da nossa área mesmo, não está lá fora. Porque, olha só, o zona 2 aqui, está vendo aqui que quando dá F2, esse zona 2 aqui está enxergando? Todo mundo está vendo isso? Sim. Quando essa falha na linha YZ está sendo vista pela proteção de X, todo mundo está conseguindo ver isso em zona 2? Ok, sim. Tá. Mas não é para atuar, concorda? Não pode atuar. Não. Então, alguém tem que dizer para esse cara aqui isso. Ó, não atua porque não está dentro da nossa zona. E quem é? Esse pode ser esse cara, zona 1. Esse cara, zona 1, ele vai olhar e vai falar assim, ó, não está dentro da nossa área. Você está vendo como zona 2, mas ele está lá fora, ele não está aqui dentro. Então, assim que ele manda um que eles chamam de bloco, ele vai bloquear a atuação da zona 1 desculpa, da zona 2. Por quê? Porque ela está pegando, mas não é para ela atuar. Ela vai ser bloqueada, porque esse cara está vendo que não está dentro da nossa área. Ele vê toda a zona 2 que precisa ser vista, porque o zona 1 de Y está olhando tudo isso aqui.
Então, ele está pegando toda a zona 2 do X que está para dentro da linha. Então, ele consegue dizer isso. Olha só, já vou te dar a palavra, Ana. Olha só, você está vendo com zona 2, mas eu não estou vendo, então não está dentro da nossa área, está lá fora, então não é para atuar. Fala, Ana, desculpa. Licença, professor. A única coisa que eu não entendi ainda é porque se é para enxergar e não é para atuar, por que que é necessário que as zonas se sobreponham? Isso que eu ainda não entendi. Então, porque o que acontece é que você, como é que se diz? Você não pode ter uma proteção muito justa, porque esse é um relé de impedância, ele está fazendo cálculos, entendeu? Se você faz uma proteção justa, ele pode achar que as coisas, que as falhas estão dentro da linha, porque não é preciso a variação, essas variações, por isso ele pega 80, porque olha só como é que seria fácil eu colocar 100% da linha e todo mundo 100%, trocando, tá? Se eu estou trocando todo mundo 100%, eu cubro 100%, o outro cobre 100%, eu estou protegido. Só que esse ajuste, ele não é preciso. Então, às vezes eu estaria olhando 100% e, na verdade, era 110%. Vai ocorrer uma falha lá fora e vai atuar como se fosse. Está entendendo? É por questões de ajuste. Por isso, eles criam zonas sobrepostas que vão fazendo esse bate-papo entre elas aí. Entendeu? Só sei até aqui, Ana. Não dá para eu aprofundar muito mais isso, tá? Entendi, Mas obrigada. foi suficiente? Sim, foi. Obrigada. Tá? Então, talvez fique mais claro aqui para vocês, ok? Olha só. Eu vou usar só 2 zonas. A primeira zona está vendo 80% e a segunda zona está vendo 120%, devido a essa variação que eu estou falando para vocês. Eu não posso ter 100% justinho em uma zona só, porque isso não é preciso. Ele ia ficar descoordenado, ia ter uma falha numa linha e ele ia estar vendo 110, quando na verdade está achando que ele estava vendo 100 e ele ia atuar. Então, para garantir, eu encurto, fico com 80 e crio uma outra de 120. E aí, lembrando que desse lado, eu estou vendo a mesma coisa, tá? Também apontando para cá. Então, o que vai acontecer? Ó, igualzinho desse lado. Do lado anterior e desse lado. Um olhando para um lado, outro olhando para o outro. Quando acontece uma falha aqui, a primeira zona não pega, tá vendo? Do lado A. Mas a primeira zona do lado B, ela vai pegar. Tranquilo? Tranquilo. Então, o que vai atuar aqui? A primeira zona desse cara e a segunda zona temporizada. Por quê? Porque ela não pode, como ela é segunda zona, ela tem que esperar a primeira zona atuar, porque pode ser lá fora. Eu não posso colocar sem temporização, porque esse cara está enxergando lá fora. Eu já sei que esse cara está enxergando lá fora. Então, se eu não temporizar, qualquer coisa que acontecer lá fora vai atuar. Então, ele tem que ter um tempo para deixar a primeira zona conversar. Então, aqui, o que aconteceu? Isso vai acontecer em milissegundos, tá, gente? Ocorreu além dos 80%, essa primeira zona não viu, que é instantâneo. Esse aqui está vendo, mas ele é temporizado. Então, a primeira zona desse lado aqui já abriu. E o que ele faz? Parte a teleproteção para cá e abre aqui desse lado. Porque ele fala assim para o segunda zona: atua porque está dentro mesmo. Ok? Atua porque está dentro do segunda zona. Ele não é lá fora. Então, a conversa deles é essa. Ó. O primeira zona está desse lado. Vamos supor que fossem pessoas. Tá? A gente tem 4 pessoas aqui. Um chamado primeira zona A, segunda zona A, primeira zona B e segunda zona B. 4 caras ali.
Aí vamos ver a conversa deles aí. Ocorreu essa falha. O primeira zona B fala assim, opa, tem uma falha aí. Todo mundo entendeu que o primeira zona B vai conseguir perceber? Porque ele enxerga 80% para lá? Então, esse cara sentiu, falou, pô, tem falha aí. O primeira zona A viu essa falha? Não. Não viu, tá? Não viu. Primeira zona, ele não viu porque está fora dos 80%, está lá nos 90%, 95%. Então, ele está fora, a primeira zona está lá, bonitão, lá, quietinho, que nem se tudo estivesse normal para ele. E o segunda zona de A, pessoal? Segunda zona de A, tá vendo? Ele Tá vai vendo? ver, mas não é temporizado. Né? Ele temporizado, ele é meio devagarzão. Ele, pô, cara, eu tô vendo que tem alguma coisa aí. E o segunda zona de B? Vai ver também, mas também é temporizado. Isso, ele também viu e falou, pô, cara, tem um negócio aí, deixa eu ver como é que é isso aí. E aí ele está pensando lá. E aí o primeira zona do lado B, ele manda abrir o disjuntor e manda um telefonema lá para o segunda zona do lado A. Ô, acorda aí, rapaz, porque é dentro da linha. Você está vendo? Não fica na dúvida achando que é lá fora ou aqui dentro. Acorda aí, mané. É para atuar. Aí atua. Conseguiram entender o bate-papo aí da proteção? Ok? Ok. E aí, como é que isso é representado graficamente? Graficamente, é desse jeito. Nós temos a impedância e ela vai variar. Se ela cai nesse primeiro círculo aqui, vai atuar o terceira zona. É lá embaixo. A impedância é muito grande. Conseguiram perceber? Ele vê lá embaixo. Mas só que ele é temporizado. Ele pode ou não atuar. Pode ser fora. O segunda zona, a mesma coisa. E o primeira zona, se cair aqui, ele atua instantaneamente. Então, essa diferença de zonas são impedâncias diferentes com temporizações diferentes. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre relé de impedância? Distância? Claro, isso aqui é um conceito bastante simples e a ideia é essa mesmo. Por quê? Porque a ideia do operador é ele entender que existem zonas de atuação, primeira zona, segunda zona, sobreposição, teleproteção, conversa entre eles, tá? Então, olha uma coisa legal aqui de vocês entenderem. Vamos supor, pessoal, aqui que eu tire a teleproteção. Eu tirei a teleproteção. Eu perdi o canal de comunicação da teleproteção. O que aconteceria nesse caso aqui? Vamos ver aí. Valendo meio ponto, um ponto. Então, quem que me explicar? Completo. Se eu perder a teleproteção, tá? O que vai acontecer com essa atuação aí? Alguém tem alguma ideia? Pensa na ideia da conversa. O que vai faltar se eu não tiver a teleproteção? Vai perder a comunicação com o temporizador da segunda zona. Legal, Luiz. Isso é uma parte da resposta. O Luiz eu vou dar meio ponto. Beleza. O que mais, pessoal? Tem que estar mais completo. Vai, Ana. Então, pelo que eu entendi, usando o exemplo dos caras, o cara da zona 1B, ele vai enxergar a falha, só que o cara da zona 2A e da zona 2B não vai conseguir se comunicar com o cara da zona 1B.
e aí eles não vão conseguir, no caso, ou eles vão atuar essa parte não ficou clara para mim, se eles vão atuar todos em conjunto ou se eles simplesmente não vão atuar, uma vez que os três são capazes de enxergar a falha, mas eles não conseguem se comunicar para saber qual que vai atuar. Tá, deixa eu tentar. O Douglas, ele botou, ele não vai ter direção. Ele aqui, ele já não tem muita direção. Ele vai continuar com direção, porque ele tem o relé direcional com ele, tá? Então, ele não é que ele vai perder a direção. Deixa eu voltar ao exemplo das pessoas. Olha lá, o Zona 1, ele, em algum momento dessa confusão toda, se eu não tenho teleproteção, tá? Ele vai ser avisado ou ele vai perceber a falta? Em algum momento? Entrou Não, aqui, não. ó. Ele não vai perceber, não. Entrou na zona dele. Aqui, ó. Entrou aqui ou tá aqui? Quem falou que não vai perceber? Eu, Celso. Beleza, Celso. Então, o Celso percebeu. Em nenhum momento, Z está vindo para cá. Z está aqui, para o lado de A. Ok? E quem atua como zona 1? Zona 1A. Foi o cara que a gente falou. Aí eu vou à pergunta. Esse cara, zona 1A, ele em algum momento ele vai ver que tem algum problema? Não. Não vai ver. Não Ele vai não ver. enxerga. Porque está fora da área de fora atuação dele. Beleza? Tá fora da zona dele. Da visão de impedância dele. Ele vai ignorar completamente isso aqui. Agora, vamos lá para o zona 1B. Ele vai ver instantaneamente. Todo mundo entendeu isso, não entendeu? Todo mundo entendeu que o zona 1B, esse zona 1 aqui do lado de cá, vai ver esse cara? Porque está aqui, ó, na cara do gol. Está dentro da área dele. Ele tem 80% para cá para ver. Tem tudo isso aqui para estar supervisionando tudo isso. Então, ele viu. Zona 1B viu. Ok? E ele já mandou abrir o disjuntor do lado de cá. Ele viu e atuou, né? Ele mandou comando para abrir. Isso. Agora eu vou perguntar. O zona 2B, ele vai perceber que tem alguma coisa errada? Não, porque já atuou zona Não, 1. esquece que atuou. Estou falando instantaneamente. Antes de atuar o zona 1, na hora da falha, o zona 1B vai ver, o zona 2B vai ver a falha? É sim, só que ele não vai atuar. Isso. Por que ele não vai atuar? Porque está fora da zona dele. Fora da zona dele de atuação. Não. Isso, Luiz. Luiz está bem. Eu vou aumentar para 1 ponto para o Luiz. Não respondeu ainda tudo, não, mas está beleza. Parabéns, Luiz. E parabéns a todos aí que estão participando, tá? Vou dar meio aqui também para o Celso. Quem mais aí respondeu que eu estou esquecendo? Ninguém respondeu? Só Celso e Luiz? Não lembro. Alguém respondeu mais alguma coisa. Mas vamos voltar aqui, tá? Olha lá. O zona 2B, ele está vendo. Ele não tem 120 para lá? É só você pensar, o zona 2B é isso aqui, ó. Aqui, ó. Ele não está cobrindo, a falha não é aqui? Não está embaixo do zona 1 e zona 2? Do lado B? Está aqui, ó. Então, o zona 2B, ele está vendo. Todo mundo conseguiu entender depois que eu mostrei isso aqui? A falha está aqui, ó. Então, os dois estão vendo. Só que esse aqui é instantâneo, esse aqui é temporizado. E aí, o que vai acontecer? O zona 1A está lá, ó, na praia. Ah, tô nem aí, está acontecendo nada no sistema. O zona 2A
está falando, pô, eu escutei um boato aí que está acontecendo algum negócio nessa linha aí, mas eu não sei se é lá fora, eu não sei se é aqui dentro da linha, vou esperar um pouquinho aí para ver qual é desse negócio. Vou esperar aquele cara que me liga me dar um toque para dizer se é dentro da linha. Aí, esse cara, que é o cara que liga para ele, que é o Zona 1A, vai falar assim, e aqui dentro, abriu, esse cara, o Zona 2B, tá também, e tem alguma coisa aí também, eu não sei se é lá do outro lado depois do A, eu não sei se é aqui dentro, vou esperar um pouquinho aí para ver se alguém me manda um telefonema aí para me dar um bizu. E aí o relé 21, Zona 1B, vai tentar falar com Zona 2A, para falar, ó, cara, sabe esse negócio tá achando que é? É mesmo, então abre aí. E esse cara abre. E aí, pessoal, o que acontece? Não tem a teleproteção. O que vai acontecer, então? Vai, Ana. Professor, não é nenhuma resposta, na verdade é uma pergunta. Eu não entendi porque a zona 1B, ela enxergou a falha, atuou e ainda assim falou para a zona 2 atuar, é essa parte que eu não Não, entendi. ela não conseguiu porque não tem teleproteção, lembra? Ela faz isso. Ela manda para lá, mandar atuar aqui. Ó, atua que é aqui dentro mesmo, porque a zona 1 daqui não viu. Mas a zona 2 viu e está sabendo que tem uma fofoca aí, que tem uma falha. Mas pode ser aqui ou pode ser aqui. Esse cara está confirmando a fofoca. Ó, é aqui mesmo, desarma aí porque é aqui. E aí desarma. Tá? Quando falta essa comunicação aqui, quando falta esse telefone aqui, desculpa, esse telefone aqui, tá? Aí a proteção do lado de A não tem como atuar instantaneamente, tá? Instantaneamente. Conseguiu entender? Conseguiram entender? Entendi, agora eu entendi. O que o Felipe falou é uma verdade. Quem respondeu aí? Quem que falou aqui no chat que respondeu também? Espera aí. Ah, o Luan. Isso, beleza. Então, olha lá. O que acontece aqui? Proximidade de zona, atuaria mais rapidamente. Tá. O que acontece? O Felipe também está pensando em alguma coisa aí. Tentem focar na historinha. E tentem focar no seguinte: a gente tem um cara lá do outro lado que está meio querendo se achar, está esperando um telefonema e esse telefonema não chega. Mas ele é um relé, não é, gente? Ele não é um relé? Em algum momento ele tem que atuar, não tem? Agora eu já dei até a resposta. Ninguém? Isso, Luiz. Isso. Beleza, mas já te dei um ponto, só vai ficar com um ponto. Parabéns. Isso. Parabéns aí, Gabriel. O que acontece? Ele vai fazer o seguinte: o Zona 2, ele não está vendo? Não está na área de atuação dele? Está aqui na área de atuação dele. Ele é só temporizado, ele não atuou porque ele é temporizado. Ele estava esperando um telefonema lá, da teleproteção lá, do Zona 1, falar para ele, vai, cara, vai logo. Isso não chegou, mas ele vai, ele é devagar, mas ele atua. E aí ele vai atuar
mesmo sob o risco da falha ser aqui fora. Isso é o que pode causar alguma descoordenação de proteção quando você está sem a teleproteção. Se você perde a teleproteção, vocês vão escutar assim, a proteção está descoordenada. Ela não deixa de atuar, ela continua funcionando a proteção, contudo, pode acontecer de uma falha para o lado de cá, esse cara atuar de forma temporizada. Por quê? Porque você não tem a comunicação de, não vai não, vai, não vai. Você não tem essa conversa da proteção. Beleza? Todo mundo entendeu aí, pessoal? Da mesma forma que se a proteção for aqui fora, esse cara pode falar para ele através da teleproteção assim, eu estou olhando para cá, esse cara está olhando para cá, não tem nada dentro da linha, não é para atuar. Então, existe um bloqueio da atuação do segunda zona, tanto de um lado como do outro, se for lá para fora. Isso é que impede. E aí, voltando àquela questão da Ana, eu só tenho essas zonas curtas e maiores porque eu não consigo fazer precisamente uma zona de 100% exato, de forma que eu proteja a linha corretinha, de forma correta, e não ocorra uma violação do espaço, um cálculo errado. Tá? Então, isso aqui é a ideia de proteção de distância. Usa a impedância e zonas. Não tem direcionalidade, mas é associada a relés direcionais. Então, uma coisa importante vocês entenderem, quando a gente fala de relé, relé é uma coisa, proteção é outra coisa. Relé pode ser 50, 51, 67, 87, 86, 62, isso é um relé. Proteção pode ser um único relé e pode ser um conjunto de relés, uma lógica formada por um conjunto de relés. Então, quando eu falo proteção de transformador, normalmente tem um conjunto de relés. Proteção de linha tem um conjunto de relés. Proteção de gerador, um conjunto de relés. O relé da proteção tal, uma parte da proteção, um relé que atua naquela proteção. Entenderam essa diferença? Está claro para vocês? E agora nós já vimos, pessoal, várias proteções. E eu, assim, se vocês quiserem ampliar o conhecimento de vocês sobre essas proteções, existem vários vídeos no YouTube. Eu acho que eu já mandei alguns para vocês, não me lembro. Ou se eu não mandei, eu vou mandar em algum momento. Onde você tem explicações mais ampliadas, informações mais específicas de quem é da área, que pode ampliar o conhecimento de vocês e, de certa forma, é bastante interessante ter esse conhecimento ampliado. Então, o relé de impedância está aí, 21N, por exemplo. Então, são os relés mais comuns, 21, 21N. Aí, 21.1, 21.2, 21.3, são os relés por zona. Você vai encontrar 21, 21.2, 21.3. E agora, vamos falar do Buchholz. Na verdade, se falar em alemão, é Buchholz, né? Não é Buchholz. Mas a gente fala, você só vai encontrar as pessoas falando Buchholz, mas é Buchholz. Em alemão, tá? Mas no dia a dia, você vai encontrar todo mundo falando Buchholz. Então, que é o nome do cara que criou esse relé aí. Então, o relé de pressão de gás, conhecido como relé Buchholz, protege transformadores a óleo. Detecta gradualmente a acumulação de gases, emitindo um alarme quando uma quantidade definida de gases se acumula. Lembra que eu falei para vocês? O transformador, ele tem um enrolamento dele.
E se ele é um transformador, que é o mais comum no sistema elétrico de potência, transformadores de alta potência, eles são transformadores onde tem o seu núcleo e o seu enrolamento banhados a óleo, dentro de um tanque de óleo, fica ali dentro daquele tanque de óleo. Só que um transformador, assim como um transformador pequeno, ele tem espiras. E essas espiras têm lá a sua isolação, esmalte, que seja lá papel, o tipo de isolação que for para aquelas espiras. Com o tempo e a variação de temperatura, essa isolação ela pode ir se deteriorando, permitindo que correntes elétricas fujam além da isolação, para além da isolação, criando microarcos, centelhas dentro do óleo. Essas centelhas, esses microarcos, produzem gás, acetileno, especificamente. Acetileno é um gás muito perigoso, é altamente inflamável. Acetileno é aquele gás do maçarico. Quando o pessoal faz acende, né, o maçarico, aquilo ali é acetileno. E imagina acumular gás acetileno dentro de um transformador muito grande, cheio de óleo e quente. Se acontece uma explosão, é algo muito perigoso. O relé Buchholz está aí para resolver esse problema. Então, ele responde... Oi, Douglas, pode falar. No caso, essa proteção ela estaria relacionada à quantidade de nível de óleo dentro do transformador. A proteção mecânica de nível de óleo não atuaria antes? Ou não tem nada a ver? Então, ele vai estar... Você tem várias coisas que você vai ter ali de supervisão. Você tem a própria supervisão do operador, tem lá o nívelzinho de óleo mostrando. Pode ter uma boia lá que dê o nível de óleo. Ele não é especificamente... na verdade, o próprio Buchholz, quando você baixa num certo nível de óleo, ele vai tirar o transformador, tá? Independente de se algo, assim, uma oscilação. Nós vamos ver, ele atua de duas formas. Ele atua quando o nível de óleo vai baixando, tá? E se esse nível de óleo baixar num certo nível, ele vai tirar o transformador. O próprio Buchholz vai tirar o transformador, tá? Não quero dizer que não possa ter uma outra proteção vendo o nível de óleo ou qualquer coisa assim, mas o próprio Buchholz, ele já vai tirar por baixo o nível de óleo, por acúmulo de gases dentro do relé. Então, o gás vai empurrando o óleo para baixo e você vai ter boias, vocês vão ver isso aqui, que vão alarmar e depois vão dar trip no transformador. Consegui te responder, Douglas? Tá? Beleza. Então, olha lá. Ele responde rapidamente a variações súbitas de pressão, indicando um grande defeito interno. Então, quando você tem uma variação brusca do óleo, uma oscilação, é porque aconteceu alguma coisa, alguma explosão interna, mesmo que não tenha rompido o transformador, algum curto interno que produziu uma quantidade muito grande de gás. Então, ele pode responder a essa variação súbita de pressão dentro do transformador. E ele vai desligar o transformador. Ele está localizado entre o tanque de expansão, vou mostrar aqui para vocês já viram esse desenho, lá na apostila 1 tem. Você tem o tanque de expansão aqui, você tem o tanque principal do transformador aqui, o tanque de expansão está aqui. Aqui você tem uma tubulação, o relé Buchholz está exatamente no meio disso aqui, onde o óleo flui para dentro do tanque de expansão ou retorna para dentro do tanque principal. Então, ele está localizado entre o tanque principal, o tanque de expansão do transformador,
desempenha um papel crucial na segurança e proteção do transformador. Olha ele aí. Tá vendo? Está aqui. Enquanto ele estiver banhado aqui de óleo, então o limite está aqui, ó. Quando baixa o óleo daqui, a boia que está aqui dentro já vai dar trip, independente se é uma oscilação brusca. Por quê? Porque isso aqui, ó, tem um fluxo de óleo daqui para cá e daqui para cá. E aqui, o operador ele consegue ver esse nível por essa janelinha aqui. Ele lá de baixo ele consegue ver onde está o nível de óleo. E aí você tem esse fluxo. Aquece, o óleo vem para cá. Esfria, o óleo vem para cá. Mas ele está sempre aqui, ó, sempre num nível alto, nunca vem aqui para baixo. E aí está a parte interna do relé. Vamos ver se a gente consegue fazer o que vocês entendam. Aqui é o tanque principal, ou seja, essa parte de cá, tá? Esse tubo aqui é esse daqui. Está indo lá para o tanque principal. E para cá, é essa parte de cá do relé. Está indo lá para o tanque de expansão. E aqui está o relé, lá dentro, cheio de óleo. Bom, condição normal. Finjam que não tem óleo aqui, gás aqui dentro. O óleo está fluindo daqui para cá. Quando aquece, enche o tanque. Esfria, o óleo volta e vai fazendo isso aí. Vai trocando e mantendo essa pressão toda normal. Aí vamos supor que vai acontecer aquilo que eu falei para vocês, pequenas centelhas dentro do transformador. Vai gerando acetileno. Vai gerando, vai acumulando aqui em cima, tá vendo? Essa parte preta é o acetileno acumulado. O que vai acontecer ali? O gás não vai ficar pressurizado? Vai dar pressão no gás? Porque ele está sendo comprimido entre o óleo e a parte metálica do relé. Está chegando o gás e está comprimindo. Quando ele é comprimido, ele vai ficar muito rígido e vai começar a fazer o que com o óleo? Vai empurrar o óleo para baixo. Todo mundo entendeu até aí? Claro, pessoal? Tá? É um princípio normal. Eu vou enchendo de gás e vou empurrando o óleo. Conforme eu vou empurrando o óleo, é como se estivesse faltando óleo aqui. Ele vai descer e essa boia vai acompanhar o limite do óleo, o nível do óleo. Ela está aqui, ó, em cima, boiando no óleo. Aqui ela está toda para cima, porque o óleo está aqui. Mas se o óleo for descendo, ela vai acompanhar o nível do óleo. Quando ela chega num certo nível aqui, o que acontece com esse mercúrio aqui? Ele corre para cá e fecha o contato, porque ao descer aqui faz com que esse mercúrio venha para cá e feche esse contato. Não quer dizer, pessoal, que hoje os relés por Scholl sejam desse jeito. Eu acredito que, de repente, possa não ser nem com uso de mercúrio mais, mas é mais fácil a gente explicar dessa forma para vocês. Então, esse aqui de cima é a boia de alarme. Então, até aqui, ó, quando ele chega nesse nível aqui, ainda está legal. Essa boia desce, mas ainda não tem risco para o transformador. Está falando assim, ó, cara, vou te dar um aviso aí, dá uma olhada lá, porque está formando gás aqui dentro do transformador, vê o que está acontecendo. Aí o pessoal normalmente programa uma manutenção e o cara da manutenção vai lá ver o que está acontecendo com o transformador para ter esse nível de óleo. Bom, tocou o alarme, ninguém resolveu nada, foi baixando o nível, foi baixando. Essa boia agora começa a descer. Está o nível e a boia começa a descer. Quando for suficiente para esse mercúrio estar aqui na horizontal, ele vai fechar o contato aqui e vai dar um trip. Então, isso que eu descrevi para vocês é o acúmulo lento de gás e que normalmente não leva ao trip, porque
são tomadas providências antes do trip. O alarme serve para isso, para falar, ó, está acumulando gás, faz alguma coisa. E aí o pessoal chama a manutenção e tenta resolver. Só que eu falei para vocês também que ele também serve para oscilações de pressão brusca. Fala, Celso. Esse alarme de gás, ele tem vários estágios, né? Tem o primeiro estágio, né, que ele atua, que emite o alerta, a tomada de providência, e depois tem o estágio que agrava, que vem a desarmar, deixar fora o transformador, certo? Então, aqui ele está representando isso. Um circuito de alarme, ele fala, ó, está acontecendo alguma coisa. É esse cara aqui. E esse é o de trip. Você pode até ter um alarme de 2 níveis, tipo, duas boias para alarme. Então, uma boia fala, ó, está acontecendo alguma coisa. Outra boia, ó, tá feio o negócio. Continuou. E aí depois o trip. Pode ter 3 boias, por exemplo. Não sei, conheço configuração de relé Buchholz, mas pode ter. Nada impede que aconteça isso. Mas, no geral, que eu conheça vai ter um alarme por essa boia e um trip por essa boia. Ah, beleza. Essa era a minha dúvida. Tá, beleza, então. Isso é o trip por uma formação de gás lenta. Agora, vamos a um trip por uma oscilação. Vamos supor que ocorra um curto franco dentro do transformador e abrir um arco violento, muito grande dentro do transformador, mas ainda não foi suficiente para explodir o transformador. Ele só aumentou muito a pressão, porque formou gás de forma muito rápida. Mesmo que não seja um gás suficiente, ou ele não corra suficientemente rápido para fazer essa redução de nível aqui, a própria oscilação que vai vir desse aumento súbito de pressão, o fluxo de óleo não está vindo para cá e vai lá para o tanque de expansão? Vai de uma vez. A própria oscilação desse fluxo vai balançar essas boias e já vai dar o trip mesmo sem um acúmulo suficiente de gás aqui. Então, a própria oscilação já é suficiente para a atuação do relé. Aí, muitas vezes, vaza óleo, cospe óleo lá por cima, suja o transformador todo de óleo. Tá? Nesse caso, vai atuar todos os estágios possíveis do relé, né? Pode falar, Celso. Nesse caso, vai operar todos os estágios possíveis, né, de atuação desse relé, né? Ele vai dar alarme, mas vai dar trip. Vai dar alarme e vai dar trip. Tá? Porque, na verdade, acontece uma bagunça ali dentro, uma chacoalhada. É uma situação bem crítica. Tá? Tu vê que aqui o relé, ó, ele é bem parecido com aquilo ali, ó, com esse desenho. Esse é o relé real, ó. Tá vendo? Aqui, ó, você tem um nível de óleo lá dentro, você tem a boia, ó, em cima e a boia embaixo. Essa aqui seria a boia de trip, essa é a boia de alarme. Então, você vê que consegue ver o nível de óleo aqui. Cara, uma corrente de curto muito alto pode ocasionar o balanço dessas boias e atuar esse trip também. Caixinha aqui para poder olhar lá dentro, porque o transformador está energizado. Ok? E o Buchholz é o relé 63. Monitora gases, transformadores. Então, quando você escutar falar assim, relé de gás do transformador, é Buchholz.
tá? E agora, pessoal, eu vou responder a pergunta, uma pergunta com mais informações sobre os IEDs. Nós falamos um pouco já dos IEDs, agora vamos falar um pouquinho mais. Nada aprofundado, mas vamos dar uma ideia melhor do que é um IED. Então, o que é o IED? É um Intelligent Electronic Device, dispositivos eletrônicos inteligentes. São controladores baseados em microprocessadores que oferecem função de proteção, controle, monitoramento, medição e comunicação. É um computador. É um microprocessador, faz tudo que o computador faz. É um computador, tá? Então, ele tem função de proteção, controle, eu posso abrir e fechar equipamentos, posso monitorar, pegar as grandezas desses equipamentos, corrente, temperatura, posso dar informação de medição através deles e posso fazer comunicação. Um IED conversa com o outro. E isso é que é interessante dessas proteções. Essa conversa, quando a gente falou lá de teleproteção, ela é feita nisso aí agora. Então, é essa conversa dentro do protocolo e essas redes, elas são separadas, tanto da rede operativa quanto da rede corporativa. É uma rede separada, é uma rede de proteção. Para que você não tenha ninguém invadindo uma rede dessa e dando trip e desligando subestações. Então, são dispositivos inteligentes, esses dispositivos inteligentes são conectados a uma rede local LAN e possuem capacidade de processamento. Os IEDs de relés são comuns na automação e proteção dos sistemas elétricos. Podem realizar testes internos, eles fazem testes com eles verificam, dão diagnóstico se eles estão com algum problema, eles se auto-analisam. Então, eles podem identificar defeitos nele, detectar falhas, gerar formas de onda, medir e se comunicar com sistemas de controle e supervisão. Podem ser configurados com várias opções de proteção, integram-se com sistemas de automação de subestações, sistema escada e controle de energia. Então, são super equipamentos, cara. Tipo assim, a entrada do IED no sistema elétrico é uma revolução na forma de você proteger o sistema, na forma de você comandar o sistema, na forma de você aquisitar dados, informar condições, tanto a manutenção como a operação. São equipamentos realmente fantásticos. Oferecem funções de proteção, como sobrecorrente, sobretensão, subfrequência, sobrefrequência, desequilíbrio de fase, entre outras. Permite uma resposta rápida às condições de falha, melhorando a confiabilidade e segurança do sistema. Então, como estamos falando de processadores, comunicação digital, é tudo muito rápido, a comunicação é rápida, o processamento é rápido, a tomada de decisão é rápida. Então, o IED é uma coisa assim, excelente. Oferecem recursos avançados de diagnóstico e monitoramento, auxiliando na identificação de problemas e manutenção proativa do sistema. Como exemplo de IED, podemos citar o IED da ABB, que é a ZEA Braun-Boveri, é a ABB Série 615, que é um dispositivo de proteção, controle projetado para sistemas de energia elétrica de média e alta tensão, como subestações e linhas de transmissão. Essa série de IEDs da ABB apresenta diversas características que a tornam uma solução confiável e eficiente para a proteção de redes elétricas. Então, está ele aí, ó. Ele é bastante comum, é bastante utilizado.
E aí vocês conseguem ver aqui, ó, botões de comando, de abertura e fechamento. Você consegue ver um BEI aqui, ó, com informações de... Aqui eu acho que não é nem bem um BEI, eu acho que aqui, eu não sei se nem é elétrico isso aqui, ó. Não sei se é alguma coisa... É elétrico, mas não sei muito bem o que ele está supervisionando aqui, tá? Ele está fazendo uma supervisão. Mas pode ser você ter seccionadoras, disjuntores, e você comandar através desses botões, ter informações de relatório. Aqui tem esses LEDs que te dão também uma sinalização. Então, ele é um equipamento completo e que ele pode ser acessado através de cabos, um notebook, que conecta no equipamento e o cara faz manutenção nesses EADs através de notebooks, parametriza. Então, esses são os EADs. Beleza, pessoal? Conseguiram entender o conceito principal aí do que é um EAD? Ficou claro? Ok, obrigado. Sistemas especiais de proteção. Então, vamos falar de sistemas especiais de proteção. Não confundam sistemas especiais de proteção CEP com sistema elétrico de potência, que também é CEP, tá? Então, sistema especial de proteção, que também é identificado como esquema especial de proteção. Sistema que, a partir da detecção de uma condição anormal de operação ou de contingências múltiplas, realiza ações automáticas para preservar a integridade do sistema. Então, o que é um sistema especial ou um esquema especial de proteção, um SE, um SS, o que ele busca? Ele busca a palavra-chave, a frase, o termo-chave, né, o conjunto de palavras aqui, chave é preservar a integridade do sistema. Esses esquemas, esses sistemas, eles buscam preservar a integridade. Eles não estão preocupados com parte do sistema. Eles eliminam parte do sistema. A lógica do balão. O balão está lá subindo, está cheio de saco de areia. Aí ele começa a cair, o ar quente vai esfriando. O que o cara faz? Joga saco de areia fora. Por quê? Para ficar mais leve e ele voltar a subir. Então, ele elimina alguma coisa para continuar com a sua autonomia de voo. E essa coisa é o saco de areia. No sistema elétrico, quando está tudo normal, beleza. Só que dependendo de ocorrências do tipo, perdi geração, perdi unidades geradoras, eu preciso me livrar de carga. Então, eu corto a carga. Para quê? Para manter o sistema e o meu balão continuar voando. Se eu não corto a carga, se eu não jogo meu saco de areia fora, meu balão vai afundar, vai tudo embora. Então, por isso, esses esquemas, eles não se preocupam com coisas pontuais. Eles olham para o sistema como um todo. É o exemplo do ERAC. Vocês viram o que aconteceu com o ERAC. Variou a frequência, ele cortou um monte de carga para manter o sistema em pé. Então, é melhor perder alguma coisa e manter o restante do sistema do que perder o sistema inteiro. Então, vamos falar aí do esquema de controle de emergência. É um sistema especial de proteção que objetiva, a partir da detecção de uma condição anormal de operação, realizar uma ação automática com a finalidade de preservar a integridade de equipamentos e de linhas de transmissão. Eu posso ter um esquema onde eu estou vendo o limite de carregamento de uma linha. Não mais olhando para o sistema inteiro. Eu estou olhando para T6, que estão supervisionando linhas. Eu posso ter um SE que está olhando para um relé de sobrecorrente temporizado de um transformador.
Então, ele está monitorando o carregamento no transformador. Violado o carregamento previsto, parametrizado para o SCE, ele vai cortar alguma carga para que o transformador não venha a desarmar. Ele protege. Então, ou seja, esses valores não atingem valores de picape de proteção, mas eles estão violando condições sistêmicas que não são desejadas, que não são devidas. Então, não é a proteção que vai tirar o transformador. Desculpa. Não é a proteção que vai tirar o transformador, isso. O SCE vai atuar para tirar carga justamente para a proteção não tirar o transformador. Ficou claro, pessoal? E demorou o joinha aí, fiquei preocupado. Então, beleza. Vamos seguir. Esquema de controle de segurança, SS. Sistema especial de proteção que objetiva, a partir da detecção de contingências múltiplas no sistema, realizar uma ação automática para evitar a propagação de distúrbios. Então, essas definições vêm do ONS, tá? Embora algumas vezes isso se confunda. Mas enquanto aqui eu estava falando com olhar para um equipamento, para um trecho ali, aqui eu estou prevendo perdas múltiplas. E aí eu posso falar o seguinte: ocorrendo perda dupla na linha AB, então, linha da subestação A para a subestação B, ocorrendo perdas múltiplas, vamos supor, eu tenho 3 circuitos de A para B. Eu perdi 2, tive uma perda dupla. Ocorrendo perda dupla nesse tronco entre A e B de 3 circuitos, perdi só 2, fiquei com 1. O terceiro iria ficar em sobrecarga. Então, eu posso olhar para o seguinte: ocorrendo perda dupla no trecho entre A e B, se eu tiver sobrecarga na linha remanescente, aí eu vou ter um relé de sobrecorrente, eu desarmo uma carga na subestação B. Todo mundo entendeu essa lógica? AB, 3 linhas. Perdi 2 linhas. Sobrou uma. Se eu tiver sobrecarga aqui, eu corto carga na subestação B. Todo mundo entendeu? Então, meu SS está lá, tranquilão. Tranquilão. Eu tenho uma lógica do seguinte: eu tenho os relés de sobrecorrente todas as linhas. Quando o SS perceber que o somatório das correntes dos 3 circuitos viola a corrente de um único circuito, ele ativa. Não vai atuar, não. Ele prepara para atuar. Ele vai ativar. Ele vai ficar assim, ó. Até agora não estava ativado. O somatório das 3 correntes, das 3 linhas, vamos supor, o limite da linha, dessa linha remanescente, é 100 amperes. Ok? 100 amperes. Vou botar 90 para ficar legal. 90 amperes. Não posso passar de 90. Aí, eu estou com as 3 linhas funcionando. A primeira linha está com 20, a segunda com 20 e a terceira com 20. Somatório, 60. O esquema está ativado? Não. Não. Por quê? Porque se eu perder 2 linhas, eu vou ficar com 60 na linha, vou ficar com 60 na linha remanescente. E o que não é preocupante. Então, eu disse assim: eu não preciso ter atuação do SCE, não preciso cortar carga. Ficou claro para vocês, pessoal? Sim. Tá. Agora vamos seguir. A corrente foi crescendo durante o dia. Agora eu tenho 40 em cada circuito. O limite de corrente para a linha só suporta 90. Ativou o esquema? Ativou. Beleza, ativou, porque eu estou com 120 agora. Se eu perder 2 linhas, eu fico com 120 na remanescente. Não pode. Beleza?
Então, ele está ativo, ele está preparado, ele passou a olhar para os contatos auxiliares das linhas, de todas elas, das 3, tá? Olhando e vendo o seguinte, se eu perco 2 aqui, eu tenho que cortar carga para não perder a 3ª. Beleza? Aí vai. Está ali 120, beleza? Pum. Perdi 2 linhas. 40, 40, 40. Perdi 2 linhas. O esquema vai atuar? Atuar é cortar carga. Isso. Vai cortar a carga. Para fazer com que a corrente no circuito remanescente venha abaixo de 90. Entenderam isso aí? Assim é a lógica de um SS. Assim funciona um SS. Ele fica monitorando contatos disjuntores, grandezas, vendo perdas múltiplas. E aí, gente, ele pode ativar, pode atuar, mas o principal, se um esquema especial atuar, você não pode normalizar nada. Quem normaliza é o NS. Por quê? Porque senão você pode levar a atuação novamente desse esquema ou até um colapso do sistema. O NS tem que preparar o sistema para o retorno das cargas. E existe um problema, porque são vários esquemas. E muitas vezes essas cargas são picadas em estações diferentes. E quando ele atua, às vezes não tem sinalização. E alguma empresa vai e liga o equipamento indevidamente. Porque ele viu lá, pô, desarmou, vou ligar. Não tenho autonomia para ligar, vou ligar. E aí atua de forma incorreta, fazendo essa recomposição. Porque a regra é, atua um esquema especial, só o NS pode recompor o sistema. Sistemas projetados pelo ONS e implementados pelo agente. Então, o ONS projeta, só que quem implementa, quem vai lá, coloca os relés, faz toda a parametrização dentro do que o ONS previu, descreveu, são os agentes. Muitas vezes, esses esquemas envolvem diversas empresas. Supervisionam condições pré-definidas num sistema interligado, realizam ações automáticas para manter a integridade do SIM. Lembra disso? Falei em esquema especial, estou falando em manutenção da integridade. Estou preocupado com carga pontual? Não, não estou preocupado com carga pontual. Eu estou preocupado com manutenção da integridade do sistema, que o sistema continue funcionando. Existem diversos tipos de esquemas, distribuídos geograficamente pelas diversas regiões do país. Você encontra essa descrição em todos eles no site do NS, no MPO. Lá no MPO, é só você fazer busca por procedimentos, esquemas especiais, tá? Vai lá no MPO, tem lá o campinho lá para fazer busca e escreve lá, esquemas especiais, vocês vão achar a instrução que se refere, vocês vão ver a quantidade de esquemas especiais que tem lá. Eu devo dar uma aula extra sobre isso. A gente já tem essa aula extra de proteção na quarta-feira. Por favor, não esqueçam, hein? Quarta-feira tem aula. Então, a gente tem 3 dias de aula online aqui, sobre proteção, para a gente acabar esse módulo. Mas depois eu devo falar alguma coisa, uma aula só de esquemas especiais, uma leitura da instrução, mostrar para vocês o que é o esquema especial lá detalhadamente e explicar alguns exemplos para vocês conseguirem entender. Com um único exemplo, você consegue ler a instrução inteira. Eu explicando para vocês o funcionamento, a ideia daquilo ali, você consegue ler, entender todos os esquemas que estão lá dentro
dessa instrução. Então, é uma aula assim, que eu acho que não dá para perder, tá? Estou fazendo propaganda da minha aula, não. Mas estou só dando a dica que é bem legal para vocês terem esse entendimento. Porque isso é questão. Vai fazer uma entrevista, alguém pode perguntar de esquema especial, principalmente se você já tiver alguma experiência. Aí vamos lá, aquilo que eu já falei, adiantei uma coisinha lá, que é o seguinte, o conceito de desligado, ligado e habilitado e atuado. Desligado é, o esquema está instalado, mas está fora de operação. Existem esquemas que ficam desligados. Então, lá, existem fisicamente, mas o ONS fez a opção de desligar ele. Ligado, o esquema está instalado e em operação. Ao estar ligado, o esquema não quer dizer que ele está habilitado. Ele está lá, está quietinho lá, mas pode não estar habilitado. Então, ele está pronto para funcionar, diferente do desligado, que não está pronto para funcionar. Ele não está funcionando. O habilitado diz-se do esquema que atingiu condições necessárias à sua atuação. Lembra que eu falei? Eu estou monitorando a corrente aqui, passou de 90, o somatório passou de 90, e eu habilitei ele. Eu coloquei ele pronto para atuar. Antes ele nem estava pronto, ele só estava ligado. Mas quando eu atingi condições de habilitação, eu habilitei. A menos de um... Desculpa. Disse o esquema que atingiu as condições necessárias à sua atuação, a menos de uma. Lembra que quais eram as condições? Ele tinha a condição de corrente, e o somatório não daria vazão por um único circuito, mas faltava uma condição, a perda dupla. E essa é a menos de uma. Menos de uma é, eu já tenho, poderia ter outras, tá? Mas ainda está faltando uma para que ele atue. E essa uma, no nosso exemplo anterior, era a perda dupla, que é a de ocorrência de um determinado evento no sistema, que seria a perda dupla. Nesta situação, ainda é possível ao operador atuar no sistema de forma a retirar o esquema especial deste estado. Então, às vezes habilita e o operador não tem nada para fazer. Mas, às vezes, ele pode reduzir geração de um lado, subir do outro, ligar um capacitor, mexer num TAP e desabilitar o esquema. Ele continua ligado, mas ele tira ele do estado de habilitado, que está pronto para a atuação, para atuar. Então, se eu tiro ele do estado habilitado, se vier a perda dupla, não vai acontecer corte de carga. Mas se eu deixar ele habilitado, veio a perda dupla, então eu vou ter corte de carga. Atuado, diz-se do esquema que atingiu condições necessárias à sua atuação e executou a ação para a finalidade que foi concebido. No nosso exemplo, é o corte de carga. Desativado, o esquema está fora, está instalado, fora de operação e com suas ações inibidas, links ou fiações de disparos isolados. É diferente do desligado. O que nós falamos aqui no desligado? Ele está instalado fora de operação. Mas se eu ligar uma chavinha lá, ele volta. O desativado, ele está lá, está desligado, mas eu tirei algum link. Eu, por chavinha, eu não ligo ele. Desliguei alguma fiação. Eu não consigo voltar com ele facilmente. É uma condição que pode existir. Para que não ocorra erro, para alguma manutenção, para estar garantido que ele não vai ser, que ele não vai atuar. Então, uma manutenção, eu posso abrir links, posso tirar alguma fiação para impedir que ele venha a atuar. E desinstalado. Às vezes ele está lá na instrução, mas ele já foi retirado fisicamente de operação. Não está mais lá, não existe mais fisicamente. Um esquema especial é um conjunto de dispositivos que supervisiona condições do SIM, já vimos, tem como objetivo manter a estabilidade do SIM,
Após ser habilitado, pode realizar cortes seletivos de blocos de carga, se necessário. Então, vamos ver um exemplo aí, ó. Supondo que o limite de fluxo de carga para uma determinada região, fluxo de carga para a região, a FCR, analisada, se mantém estável diante de perdas duplas. Então, 1.000 megawatts, podemos supor que esse CEP teria a seguinte característica. O CEP supervisiona, que é o Sistema Especial de Proteção, tá? Supervisiona através de relés temporizados o carregamento de determinado conjunto de equipamentos, cujo somatório das correntes represente o FCR. Então, eu estou só escrevendo aquilo que eu falei para vocês. Através dos contatos auxiliares dos disjuntores e seccionadoras das duas linhas de transmissão, cuja perda leva a uma instabilidade do sistema, o CEP verifica se elas estão em operação. Eu vou mostrar tudo esse desenho, tá? Por isso que eu estou passando rápido. Caso o FCR ultrapasse o limite de 1.000 megawatts, o controle lógico programável, o CLP, irá habilitar ou ativar o CEP. A qualquer momento após a ativação do CEP, caso ocorra desligamento das linhas supervisionadas, o CEP cortará o bloco de carga pré-selecionado para manter a estabilidade do SIM. Na verdade, eu só estou escrevendo aí tudo que a gente falou, aquele exemplo que eu dei. Então, olha lá o desenho. Esse é o desenho do que eu falei. Meu CEP está aqui. Eu estou com as informações dos relés aqui, tá? Aqui eu estou com as informações dos contatos das linhas. Então, aqui, ó, chegam os contatos dessas linhas, ó, a perda dupla está aqui. Eu estou monitorando essas duas linhas aqui. Então, essas duas linhas estão enviando informação para cá. Se ocorrer a perda dessas duas linhas, eu vou receber 4 informações aqui. Ok? Esses relés aqui, eles estão verificando a sobrecorrente nesses circuitos. Então, são 5 relés olhando para cá, ó. Esse relé de sobrecorrente está olhando aqui, esse está olhando aqui, esse está olhando aqui, esse está olhando aqui e esse está olhando aqui. Todo mundo está informando condições ao CEP. Todo mundo entendeu isso aí? Baseado lá naquilo que eu expliquei? Beleza. Então, vamos supor que eu cheguei num nível de corrente nesses 5 caras aqui. Aqui eu estou mostrando de uma forma mais ampla, porque o sistema é assim. São várias subestações, não é daquele jeito simples que eu falei, subestação A e B. A e B. Pode até acontecer, mas, no geral, eu pego vários locais. E esses caras alimentam aqui o CEP. Então, todo mundo está informando aqui. Aqui tem uma lógica, que pode ser assim, ó, se eu tiver 1 e 2 já é suficiente, ou eu tenho que ter todos acima do valor. Então, lá, aqui dentro, eu não vou trabalhar essa lógica com vocês, mas entendam que ele pode falar, no mínimo 3 em sobrecarga, eu já estou pronto para atuar, e caso ocorra o desarme dessas linhas, eu vou atuar. Então, minha lógica pode ser, se todos estiverem num valor violado de corrente, eu me preparei, eu estou habilitado, estou ativado. Eu estando habilitado, eu estando ativado, caso venha a ocorrer o desligamento desses 2 circuitos, e aí sim eu preciso desses 4 sinais, eu vou atuar no corte de carga. Então, ele vai atuar, o esquema vai atuar. Todo mundo conseguiu ver, entender isso claramente? Beleza. Bom, alguém ficou com alguma dúvida disso? Aí, o que eu peço para vocês, pessoal, revejam esse vídeo, tentem olhar lá a instrução do NS, tentem entender isso e tentem sair com a seguinte coisa na cabeça de vocês. O que é um esquema especial?
o que é um sistema especial de proteção, o que é um SE, o que é um SCS, o que é um SCC. Esses esquemas, eles buscam manter a estabilidade do sistema elétrico. Nem sempre vai ser através do corte de carga. Na maioria das vezes é através de corte de carga. Mas ele pode ter elevação de geração, redução de geração, ele pode ligar capacitor, ele pode fazer várias coisas. A lógica dele pode ser variada, mas sempre vai estar buscando a estabilidade do sistema. Então, esses esquemas especiais, se alguém perguntar para você, o que é um esquema especial? É um esquema que tem uma lógica que busca parâmetros, analisa parâmetros do sistema no intuito de manter a estabilidade do sistema. Geralmente, ou frequentemente, isso se faz através de corte de carga ou de redução de geração. Então, se vocês conseguirem assistir esse vídeo algumas vezes, conseguirem sair com essa resposta que eu falei, e vocês forem perguntados em alguma entrevista, eu garanto, e aí, se vocês não conseguirem, eu pago lá uma caixa de bis para vocês, eu garanto que vocês serão contratados se vocês conseguirem responder essa pergunta dessa forma. Vão para claro, operador de nível 1, mas vão surpreender bastante o cara que está fazendo a entrevista. Fala, Celso. Geralmente, esse sistema especial de proteção, ele fica a cargo do operador que fica no controle de tensão, né? Ou estou enganado? Não, esse esquema, ele está lá. Ele está lá. Você não precisa fazer nada. O que acontece, assim, eu não vou te dizer que cada empresa quem vai tomar conta da ativação do esquema. O que acontece é quando esse esquema é ativado, o NS ele pode tomar alguma medida se for possível tomar uma medida. Às vezes não é possível. Às vezes ele só olha, está ativado, está ativado. Se tiver perda dupla, vai atuar e ponto. Muitas vezes acontece isso, porque às vezes viola muito o valor. Ele não tem como mexer no sistema para desativar esse esquema, tá? Agora, quem é especificamente que vai fazer isso, eu não sei te responder. Quem vai atuar no sistema, eu entendi que a sua pergunta foi essa. Quem vai atuar no sistema para desabilitar esse tipo de esquema? Vai ser o ONS, tá? Vai ser o ONS, não vai ser o agente, tá? Respondi, Celso? Respondeu. Tirou minha dúvida. E o esquema, ele vai estar lá. Ele vai estar lá, sendo esquema. Ele vai estar lá sendo esquema. Esse CEP aqui, ele está lá e está olhando para o sistema, está analisando os parâmetros e está atuando o dia inteiro. Sendo ativado o dia inteiro. Atuando não. Atuando só em condições específicas. Isso que eu ia perguntar. Depois ele fica ativo o tempo todo? Não. Ele ativa, desativa, dependendo da condição. Foi o que eu falei para você. Vamos seguir uma lógica aqui, aonde eu preciso que todos esses aqui violem um valor de corrente, que não é o valor de corrente suficiente para tirar a linha. Então, vamos supor que essa linha desarme aqui, só ela, um relé de sobrecorrente, e aí eu vou falar só de sobrecorrente, ele desarme com 50 amperes. Mas com 40 amperes, eu já entendo que se eu tiver 40 amperes aqui, 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 eu já estou em uma instabilidade no sistema tal que, se eu perder esses dois circuitos entre B e C, eu levo o sistema ao colapso. Para isso, eu tenho que ativar o meu esquema para que, caso eu venha a perder estes circuitos,
eu corte carga, tanto nessa estação como nessa. Ficou mais claro? Ficou. Perfeito. Tá? Então tá tranquilo. Obrigado pela explicação. Nada, Celso, que isso. Alguém mais alguma dúvida? Obrigado aí pela pergunta. É hora de tirar dúvida, gente. Se tiver dúvida, é hora de tirar dúvida. Não que depois não possa tirar. Tira a qualquer momento. Pode mandar o WhatsApp, fala a qualquer momento. Mas também vai ficar bem mais claro o dia que a gente fizer a leitura lá da IO para eu mostrar para vocês como é que é. Mais uma chance para quem não entendeu. Eu vou falar disso aqui, ó. Eu estou falando agora, ó, da lógica aqui dentro. FRC, que vai ser a corrente, a informação de corrente, maior, aqui é uma setinha, não é o maior não, tá? Mas ela violou, é o maior, mas tem um risquinho aqui, na verdade a ideia era uma setinha, acima de 1000 megawatts. Não vai passar o sinal para o corte de carga, porque é uma porta AND. Eu preciso disso e disso, tá? Pessoal, vamos lá botando presença aí, por favor, tá bom? Eu preciso disso e disso aqui. Então, olha lá, eu violei 1000, mas tem um sinal 1 aqui, tem umzinho aqui, tem um positivo aqui, mas não passa. Na hora que eu desligo um circuito, ou os dois circuitos, tá? Ele manda o sinal aqui e a gente corta a carga. Então, isso aqui é uma porta AND para essa lógica que nós criamos. Pessoal, ninguém está colocando presença aí. Vocês escutaram? Pode lançar a presença lá no chat, tá? E, ó, eu vou avisar de novo, vou avisar. Por favor, coloquem a presença, porque senão me dá um trabalho, eu vou ter que ter aquele outro dia do Muro das Lamentações. Então, eu vou considerar quem está dando presença no chat, tá? O pessoal está colocando. Oi? O pessoal está colocando. Tá? Ah, tá, tô vendo. É porque tá rolando aqui, eu não tô vendo. Tá bom, tá dando uma parada aqui, agora eu vi. O pessoal tá colocando. Beleza. Então vai colocando aí todo mundo, hein, pessoal? Presença lá. E esse aqui é a cara do esquema. Lá dentro da instrução do NS, de esquemas especiais, das instruções, tem várias, né? De esquemas especiais, nós temos isso aqui. Na primeira vez que você olha, dá até um susto, né? Mas, na verdade, é tudo que nós já falamos. Olha lá. Aqui, ó, são as informações de corrente. Então, esses contatos aqui, eles já são suficientes para um valor de corrente. O valor de corrente violado, ele já fecha. Então, passou de 862 amperes, ele já fecha. Vai fechar aqui. Passou de 5.271, ele fecha aqui, que é um transformador. E aqui você tem várias informações de corrente numa porta U. Aqui basta ter violado. Basta uma violação para você partir um TX de Cascadura para Nova Iguaçu e preparar aqui, colocar um positivo aqui para cortar carga. E colocar um positivo aqui para cortar carga. Mas eu preciso do quê? Não basta só isso aqui acontecer. Eu tenho que ter isso aqui. Aqui eu ligo e desligo o esquema, porque isso aqui é uma porta E. Se eu abro aqui, eu não consigo que esse esquema vá para frente, mesmo que eu tenha perda dupla. Isso aqui são contatos de 2 linhas de São José. Tá? Então, eu perdi essas linhas aqui, chega o sinal aqui, mas se essa chavinha estiver aberta, não tem positivo aqui, não passa nada. Então, isso é uma forma de eu tirar o esquema. Mas, normalmente, ela está fechada. Se eu perco as linhas, esse sinal passa e vem para cá até chegar aqui e mandar cortar carga. Normalmente, nesse tipo de esquema aqui, essa sobrecarga advém da perda dupla. E eu não vou explicar isso aqui porque
precisa do entendimento sistêmico para entender que Cascadura está ligado a Nova Iguaçu, e na hora que você perde essas linhas de São José, vai um fluxo violento pelas linhas de Nova Iguaçu para Cascadura. E aí você tem essa sobrecarga. Nesse caso aqui, a perda dupla é que vai gerar a sobrecorrente. E gerando a sobrecorrente junto com a perda dupla, eu corto carga, para justamente eliminar essa sobrecarga aqui. Notem uma coisa, deixa eu ver aqui, ó, aqui em cima, está vendo aqui um fechamento? Fechamento dos disjuntores da LT Cascadura, Grajaú, 2, 4 e 5. Esses disjuntores ficam normalmente abertos. O que está fazendo aqui com esse fechamento? Eu estou tentando enviar um auxílio para a Cascadura, para que Cascadura não entre em colapso. Então, eu fecho o Grajaú e passo a alimentar Cascadura, porque houve uma perda de fluxo para dentro de Cascadura, que tem a ver com a perda dessas duas linhas aqui de 500, porque São José também é interligado a Cascadura. E essa perda dessa alimentação do 500 para o 138, essa perda de suporte, vocês não precisam entender isso não, tá? É bastante complexo. Eu sei que essa perda do suporte do 500 para o 138, que está ligado com Cascadura, lá em São José, gera essa sobrecarga, porque Nova Iguaçu também está ligado em Cascadura, então Nova Iguaçu tenta auxiliar Cascadura, e Grajaú também vai auxiliar Cascadura, fechando aqueles disjuntores. E ainda vai ter um corte de carga. E assim funciona o esquema na vida real. SE, perda dupla de 500 kV na SE de São José. Isso aqui já é um exemplo bem legal. E aí, como é que o ONS apresenta? Desculpa, pessoal, eu sei que está no horário, mas só para terminar isso aqui. Como é que só quem tiver horário pode sair, tá? Como que isso é apresentado? O ONS faz todo um descritivo do que eu expliquei, tudo explicadinho, tabelinhas, tudo explicadinho, você lê isso, e depois ele te dá esse desenho. E aí você consegue entender. Entendeu esse? Tu entende 90% dos esquemas. Se entendeu esse, entende 90% dos esquemas. É bem tranquilo, porque todos são bem parecidos. Mais ou menos a mesma cara para qualquer esquema em qualquer área do Brasil. Bom, pessoal, vou parar a gravação aqui. Só um minutinho que eu vou falar com vocês ainda.